Bom, pessoal, antes de começarmos, gostaria de deixar esse versículo da Bíblia com vocês. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse versículo ele fala um pouco do nosso dia a dia, ele fala um pouco das dificuldades que às vezes passamos no nosso dia a dia, mas esse versículo fala da esperança que Deus nos dá, do ânimo que Deus nos dá, que é de lembrarmos de que Deus nos encoraja, de lembrarmos de que Deus tem um objetivo na nossa vida. Ele mesmo diz: esforça-te, ser forte e corajoso e tenha bom ânimo, porque não é o professor que está aqui que estará com você, mas sim Deus que estará com você por onde quer que você andar. Então agora, nesse momento, tendo essa reflexão em mente, eu vou pedir para você que está aí em casa, você que está me olhando, fechar os seus olhos e orar junto comigo. Pai querido, Pai amado, Senhor, te damos graças por mais um dia de vida, te damos graças porque em meio a dificuldades, Tu nos dás uma palavra de ânimo. Tu nos dás a certeza de que estarás conosco por onde quer que andamos. Peço que o Senhor seja conosco neste momento que iremos estudar, queremos aprender um pouco. Seja conosco, Senhor. Amém. Bom, pessoal, antes de nós começarmos com a nossa aula, eu vou passar algumas informações importantíssimas. Primeiro, antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês. Em virtude da situação que nós estamos vivendo, a Educação Adventista, pensando especialmente em você, preparou uma plataforma para que você pudesse estudar em casa, para que nós, professores, pudéssemos disponibilizar para vocês conteúdos exclusivos para vocês. Então, todo esse período de quarentena, todo esse período que nós estamos passando em virtude do coronavírus, nós vamos estar disponibilizando no portal do eClass conteúdos para vocês, os quais vocês terão acesso todos os dias que são as nossas aulas. Nós temos aulas de segunda e terça-feira. Então, todos os dias que você tiver aula comigo, são esses dias que vão ser disponibilizados os conteúdos no eClass. Então, não perca nenhum conteúdo, anote todos os conteúdos que eu passar para vocês, anotem no caderno. Eu vou disponibilizar em PowerPoint e em vídeo para vocês, como estou fazendo agora. Então, tudo que vocês receberem em PowerPoint, eu vou pedir a gentileza para vocês anotarem no seu caderno. Então, assim que vocês receberem os vídeos às segundas e às terças-feiras, na aula seguinte eu vou pedir alguns exercícios para vocês me entregarem na aula seguinte. Bom, pessoal, depois de todas essas informações, hoje nós vamos aprender um pouco sobre o Present Continuous, a forma afirmativa, negativa, interrogativa e uma forma curta de se responder. Então, preste muita atenção às dicas que eu vou dar para você pegar rapidinho o tempo verbal Present Continuous. Let's go! Primeira coisa que você precisa entender sobre o Present Continuous. Ele é o gerúndio da língua portuguesa. Como assim? O gerúndio de amar, amando. O gerúndio de correr, correndo. O gerúndio de trabalhar, trabalhando. De ensinar, ensinando. Esse ando, endo e indo da língua portuguesa é chamado de gerúndio. Isso é o Present Continuous na língua inglesa. Então, quando nós utilizamos o Present Continuous, nós estamos falando de algo que está acontecendo no momento. Por exemplo, agora eu estou ensinando, eu estou gravando, ok? I am teaching, eu estou ensinando. O Present Continuous ele tem sempre a mesma estrutura, que é primeiro o verbo to be, am, is e are, que foi os que nós aprendemos, e o verbo terminado em ing. Como assim o verbo terminado em ing? Vamos lá para o terceiro passo para você entender. É só acrescentar essas três regrinhas, essas três letrinhas? Sim, é só acrescentar essas três letrinhas para você ter o ing, salve algumas exceções. Por exemplo, se o verbo terminar em e, com a letra E, você vai remover a letra E acrescentar o ing. Por exemplo, take vira taken, give vira given. Se o verbo terminar com a letra IE, com as letras I e, você vai substituir por Y e acrescentar o ing. Agora, se você
Se o verbo terminar com consoante, vogal, consoante, você vai dobrar a última consoante, por exemplo, no verbo run, que é correr. Perceba que esse N é dobrado e é acrescentado o ING. Da mesma forma, no stop, nós temos uma consoante, uma vogal e uma consoante. T-O-P. Perceba que eu dobrei a letra P e acrescentei o ING. A forma afirmativa do present continuous. Uso do ING em frases afirmativas. Por exemplo, eu amo você. É uma frase afirmativa. Agora, para dizer que neste exato momento eu estou amando você, eu digo I'm loving you. I am loving you. I am loving you. Ok? Sendo assim, a gente pega que a estrutura é sujeito, verbo to be, verbo com ing, mais o complemento. Já o present continuous na forma negativa, a única diferença que você vai perceber, e eu peço para você observar que eu usei a mesma frase que estava na forma afirmativa, a mesma. A única diferença foi que eu acrescentei o not. Só isso. Sendo assim, a gente pode concluir que a estrutura é sujeito, mais verbo to be, mais not, mais verbo com ing, mais o complemento. Ou seja, a mesma estrutura da forma afirmativa, só que com not. Isso você pode verificar na página 25 do seu livro. Já o present continuous, na forma interrogativa, diferente da forma afirmativa e negativa, você pode observar que há troca de posições do verbo to be com o sujeito. Sendo assim, concluímos que o verbo to be vem primeiro, sujeito, verbo com ing, mais o complemento. Só não esqueçam do símbolo de interrogação. Sempre que nós estamos falando da forma de interrogativa, no present continuous e em qualquer tempo verbal, nós utilizamos o símbolo de interrogação e colocamos o verbo to be no começo. Sempre colocamos o verbo to be no começo. Então, há essa troca de posições. Isso também você pode verificar na tabela da página 25 do seu livro. Já na forma do present continuous, na forma curta de se responder a uma pergunta, você sempre vai usar o verbo to be e os pronomes que estão sendo utilizados na pergunta. Por exemplo, número 3. Para responder de forma curta é bem simples. Quer ver? Exemplo. Is she weeping? Ela estava rindo. Perceba que eu usei o verbo to be is e o pronome, ou sujeito, she. Então, esse mesmo verbo to be e esse mesmo pronome são os que eu vou utilizar na minha resposta curta, seja ela negativa ou positiva. Yes or no. Is she weeping? Yes, she is. No, she isn't. Esse isn't quer dizer is not. Não, ela não está. Bom, pessoal, vamos recapitular. Primeiro, nós aprendemos que para usar o tempo verbal present continuous é necessário nós termos em mente que devemos usar o quê? O ing. Sempre nós temos um verbo, seja run, walk, say. Qualquer um desses verbos, nós temos que utilizar o ing com algumas exceções. Segundo, existem 4 formas no present continuous. A forma afirmativa, negativa, interrogativa e a resposta curta. E por último, aprendemos que cada uma dessas formas acima, tanto a forma afirmativa, negativa, interrogativa e até a resposta curta, cada uma delas tem a sua respectiva estrutura. Não adianta eu colocar o verbo to be primeiro e depois o sujeito e falar que é a forma afirmativa. Porque sempre que vem o verbo to be primeiro, eu tenho uma forma interrogativa. Da mesma forma, não adianta eu colocar na minha frase o not e falar que é uma afirmação. Tudo bem? Então, leve em consideração sempre as estruturas e as suas respectivas formas, seja ela afirmativa, interrogativa, negativa, uma resposta curta.
e também as exceções. Tudo bem? Agora é com você, pessoal. Você vai pegar o seu livro, fazer os exercícios da página 23 e 24, que tem tudo a ver com o que nós aprendemos aqui na aula de hoje. Bye bye, guys. I hope to see you next class.